Olá, ouvintes! É um prazer estar com vocês, com muita alegria, que damos início a essa série muito especial aqui no nosso podcast da revista Soteroprosa, Olhares Contemporâneos, né? Nós que vamos começar aí nesses 3 meses de agosto, setembro e outubro, nós vamos trazer 3 episódios da série Os Invisíveis, Vozes à Margem. Serão 3 episódios pensados com muito carinho para trazer à tona narrativas, vivências, reflexões sobre corpos, identidades e histórias que muitas vezes são silenciadas pela sociedade. No episódio de hoje, que vai contar com a minha participação, eu sou Niessa Pereira, para quem não me conhece, sou advogada, sou colunista da revista Soteroprosa, estou mestranda em psicologia criminal, também sou professora universitária e conto também aqui com a participação da nossa queridíssima Jaqueline Gama, né, também colunista da nossa revista, Jaque, que é escritora, é professora, formada em letras pela UNEB, também é mestra e doutoranda. Currículo extenso, né? Faz muita coisa, Jaque, mas mulher empoderada é assim mesmo. E no episódio de hoje, nós temos uma convidada muito especial, que é a psicóloga Celine Lira. Ela que é psicóloga clínica, atua com práticas afirmativas para a população LGBTQIAPI+. Além do trabalho que ela realiza na clínica, Celine também dedica a sua trajetória à educação inclusiva e especial e atua com jovens em situação de vulnerabilidade social e em ONGs e escolas. Mas não é somente isso que a nossa convidada faz. Celine também é poetisa, é escritora, já tem seus poemas publicados em diversas antologias poéticas. E atualmente ela estuda psicologia da crença na USP, onde ela vai unir arte, ciência, experiência de uma forma única e muito potente e pesquisando dentro dessa temática que ela já trabalha, que é a temática LGBTQIAPN+. Então, convido vocês a nos acompanhar nesse papo bacana, nesta tarde de sábado, né? Estamos aqui gravando em uma tarde de sábado, e convido vocês também a acessar o nosso site, o soteroprosa.com, conferir lá os nossos textos, tanto meu quanto da nossa querida Jaque e de outros colunistas que fazem parte dessa revista maravilhosa, e também conferir o nosso Instagram, que é o @soteroprosa, e também para você que acessa aí o Threads, também @soteroprosa. Prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês duas nesta tarde de sábado. E já vou passar aqui a palavra para a nossa convidada, a nossa psicóloga Celine Lira. Por favor, fique à vontade, fale um pouco sobre você, sobre a sua atuação, né? A gente conversando, você me falou que você atua com práticas afirmativas para a população LGBTQIAPN+, com a juventude, com jovens LGBTQIAPN+. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco como é essa prática afirmativa. Primeiramente, eu queria agradecer ao Soteroprosa pelo convite, queria agradecer a Niessa também pela paciência, que a minha agenda estava super corrida nesse mês de agosto, mas que bom que deu certo. Eu vou fazer uma audiodescrição breve. Eu sou uma pessoa branca, eu tenho risco na sobrancelha, piercing na sobrancelha direita, eu uso óculos, eu tenho um nariz achatado e eu tenho cabelo curtinho cacheado. E eu estou usando uma blusa vermelha estampada com desenhos indianos. Bom, a minha atuação com crianças e adolescentes, ela começou de uma forma um pouco engraçada, porque eu comecei a dar aula, na verdade não foi nem na psicologia, né? Eu comecei a dar aula em ONG, em projetos sociais, eu tinha uns 18 ou 19 anos. E no terceiro setor é um pouco diferente da educação tradicional, da educação regular, porque para dar aula no terceiro setor a gente não precisa necessariamente ter uma licenciatura, né? Então, é uma porta, um acesso diferente para a educação. Então, quando eu comecei a dar aula, eu estava meio sem expectativa, assim. Eu estava num momento da vida que foi um momento pós-pandemia, né? Eu sou uma pessoa jovem,
apesar de tudo, né? Então, foi um momento pós-pandemia, então estava meio sem expectativa, aquele cansaço, assim, tinha acabado de repensar minha carreira, assim, então fui dar aula. E teve aquela sensação de dar aula a primeira vez e foi como se eu tivesse me preparado a vida toda inconscientemente para fazer aquilo, né, para dar aula. E eu me lembro da sensação de entrar na sala de aula a primeira vez, eu tinha uma turma multietária. O que é uma turma multietária? Eu tinha alunos desde os 6 ou 7 anos até alunos de 13 ou 14 anos. Porque na educação do terceiro setor, né, da educação em ambiente não estruturado, não regular, a gente costuma ter turmas multietárias, ter turmas de idades diversas, que tem questões de aprendizagem, questões ali mais voltadas para assistência social. Então, de fato, né, não é um ambiente de educação regular. Então, a gente tem públicos muito diversos, a proposta pedagógica é muito diferente. Então, eu tinha esse conhecimento de base, mas é aquilo, é um conhecimento de base, né? O projeto social que eu fazia parte, ele tinha essa responsabilidade, assim, um viés muito mais assistencialista. Então, o meu papel ali, enquanto estudante de psicologia e educadora social, era garantir a assistência social desses alunos, né, que eles estivessem ali naquele ambiente, mas também garantir um suporte emocional deles. Olha só. Então, eu me lembro de chegar naquela turma com vários jovens que eu considerava alternativos, né? Alguns tinham cabelo colorido, outros já tinham cabelo raspado, e tinham piercings e tinham coisas assim. Eu falava, nossa, tão novinhos. E a gente vai com esse pensamento, né? Mesmo que eu também tivesse piercings e tatuagens e também tinha um cabelo colorido, na época eu tinha um cabelo todo azul. E eu também fui com esses vários encargos, vários pensamentos assim. E é sempre curioso, né, a experiência de estar em contato com criança e com adolescente, porque eu sempre digo assim para os meus alunos, eu falo, todo dia eu entro aqui, vocês são os mesmos alunos, mas parece que vocês nunca são as mesmas pessoas, é impressionante. Eles nunca são os mesmos, é incrível, né? E eu me lembro, assim, dos primeiros momentos em que eu tive contato com outros adolescentes LGBTs, né, que vinham, porque o educador ele tem esse lugar muito potente, né, que é esse lugar da confidência, né, muitas vezes o sujeito LGBT durante o processo da infância e da adolescência não tem esse lugar em casa, não tem esse lugar ali nos laços consanguíneos, né, e aí vão procurar essa confidência em outro lugar. E onde é o lugar em que a gente deixa de ser filho, que a gente passa a ser outra coisa? Na escola. E onde é esse lugar onde a gente passa a ser uma coisa além do que a gente não pode ser em casa e nem na escola? Era nessa ONG. Porque é engraçado, né? Às vezes a gente não consegue ser quem a gente é nem em casa, nem no colégio. E vira e mexe, às vezes aparece um terceiro lugar na vida da gente. Para esses alunos era essa ONG. E foi aí também que eu descobri a potência do que é o lugar, o não lugar. Né, esse não lugar institucional. Mais tarde eu também fui chamar esse lugar de clínica, fui chamar esse lugar de consultório, mas até então para mim esse lugar era ali a sala de aula. E os alunos vinham nesse lugar da confidência, né, de falar, porque os alunos buscam argumentos acadêmicos. Acho que esse é o ponto interessante também quando a gente fala de adolescentes LGBTs e crianças que fogem da cis heteronorma, né? Que eles buscam no professor, no educador, na escolarização em si, argumentos lógicos para tentar explicar a sua vivência. Né? Então, professor, mas eu sou assim, e aí, por que eu sou assim? Então, eles vão trazendo argumentos para tentar contrapor os argumentos que eles escutam em casa, nos outros laços consanguíneos. Né? E eu me vi nesse lugar de confidência. E eu falei, ferrou, eu tenho que fazer algo com isso. Né? E eu já estava na graduação de psicologia, eu entrei em psicologia pensando em fazer psicologia da educação, porque a educação foi uma coisa que mudou a minha vida de muitas formas, e continua mudando a minha vida de muitas formas. E eu falei, eu tenho que fazer algo mais ativo com isso. Né? Então, como que foi esse processo, assim, né, de
pegar esse lugar de confidência, ainda preservar o que era esse lugar acadêmico, mas ainda respeitar o que era esse lugar educativo de uma ONG, esse lugar assistencialista e esse lugar acadêmico não estruturado, mas parecia uma bagunça de coisas. E aí eu lembrei de uma coisa muito importante que a gente que é da psicologia faz, que o Jung, ele fala, aliás, o Jung não, o Beighton fala isso. O Beighton, ele é um psicólogo analítico brasileiro. Ele fala uma coisa muito interessante, que é assim, sempre que o conflito com o seu paciente estiver muito grande, ele fala isso no contexto clínico, mas isso vale para vários outros contextos. Ele fala uma coisa muito bonita, que é assim, quando o conflito estiver muito grande no setting terapêutico, no espaço do consultório, quando tiver aquela angústia muito grande, é o momento de voltar para si, de sentir o que está burburando dentro de você, não para o outro. E eu me vi num lugar de confidência para esse monte de adolescente, e eu senti essa angústia crescendo desse lugar, e parecia tudo misturado, no quesito institucional, no quesito familiar, no quesito pedagógico, e eu preocupado em preservar todas essas instituições, todos esses lugares. Porque até então eu não tinha descoberto que eu também era uma pessoa não binária, e eles vinham me perguntar esse tipo de coisa. E para mim, até então, era uma coisa resolvida. Eu falei, não, eu sou uma professora, eu sou uma mulher, vim aqui dar aula, tal, não sei o quê. Eu, na minha lógica, achando que estava super bem resolvida também, né? E esse burburinho que eles tanto falavam me movimentou. E olha, engraçado, né? Ainda bem que esses alunos me perguntaram, porque senão eu não me conheceria tão bem hoje. Então eu tive que voltar para dentro de mim e olhar para esse burburinho assim e cavar e separar o que era o meu burburinho e o que era deles. Acho que esse é o maior desafio que, enquanto educador e enquanto educadores e pessoas que atuam com crianças e adolescentes no geral, nós adultos, nós fazemos muito isso. O Jung, ele vai falar muito isso quando ele fala do processo terapêutico de adultos, o tratamento de famílias com crianças. Tanto que o Jung não atendia criança, porque o Jung fala assim, a maioria da origem dos complexos não está nas crianças, e sim nos adultos. Porque os adultos projetam seus complexos nas crianças, né? E aí eu, entendendo eles falando e ouvindo o burburinho desses alunos, eu parei e falei, peraí, eles não estão no burburinho. Esse burburinho é meu. Esse incômodo é meu. Eles estão só duvidando conceitos que eu, enquanto adulto, fiz parte de uma construção de adultos que também reforçou várias coisas, né? Mesmo que inconscientemente, mesmo que indiretamente. Não é? Então, é todo um processo terapêutico muito intenso, assim, de si e com o outro, né? Trabalhar com adolescente, criança e adolescente é muito isso. A gente sempre tem que cavar o próprio burburinho primeiro para depois chegar no outro. Nossa, profundo isso, viu? Que bela fala sua. Realmente, né? Eu conheço alguns psicólogos e a grande maioria deles não trabalham com crianças e adolescentes, né? Tem essa preferência por trabalhar com os adultos. E eu nunca me entendi o porquê disso, mas agora você falando e falando, né, disso, que você tem que resolver o seu burburinho primeiro para depois lidar com o outro, agora eu, né, consigo entender. E para mim passa esse cuidado seu, né, que essa empatia sua de olhar primeiro para si, não, deixa eu me resolver primeiro um pouco, depois eu vou buscar ajudar o outro, né? E muita gente não pensa assim, né? Acaba tentando ajudar o outro com boas intenções, mas tá muito confuso aqui dentro e não consegue, e acaba metendo os pés pelas mãos. E com criança, com adolescente, né? Acho que principalmente o adolescente, porque eu, né, todas nós aqui já fomos adolescentes, a gente sabe como é a confusão de sentimentos, a confusão mental que é a adolescência, né, que alguns chamam até de aborrecência, né, os adolescentes, os aborrecentes.
E lidar com a questão da sexualidade aí aumenta mais esse burburinho, né, que você fala. Então, para eles, adolescentes LGBTQIAPN+, a fase da adolescência, né, tá ali formando a personalidade e lidar também com essas questões da sexualidade. E eu estava até estudando essa semana, me corrija aqui se eu estiver errada, mas no estudo que eu fiz, dizia que a personalidade, ela se forma até os 18 anos, né? A ciência moderna, a ciência hoje diz que a personalidade, ela se forma até os 18 anos. E que por isso eu estava estudando transtornos da personalidade, né, para o meu mestrado em psicologia criminal, e aí os diagnósticos em relação aos transtornos da personalidade, os psicólogos, os psiquiatras evitam trazer esse diagnóstico antes dos 18 anos, né? Por essa questão da personalidade ainda estar se formando e os diagnósticos são mais dados a partir dos 18 anos. E então, assim, o que eu, né, quero trazer não é essa questão dos transtornos, mas dessa formação da personalidade ali nessa fase da adolescência, e junta com essa questão do descobrimento da sua sexualidade, e vai com essa falta também de apoio da família, né? Muitos adolescentes sofrem com isso, né? Os pais têm cada um, né, com suas crenças religiosas, crenças relacionadas à cultura, e acabam não ajudando, né, o filho, a filha, nesse processo de descobrimento dessa identidade de gênero ou da orientação sexual. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse papel da família mesmo, nesse processo de formação da personalidade do adolescente LGBTQIA+. Achei muito interessante que você trouxe 2 pontos muito importantes. Antes da gente falar da família, acho que tem dois conceitos que são muito importantes quando a gente fala de desenvolvimento, né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente tem uma tendência de fazer separações que elas são muito mais didáticas e pedagógicas do que dizem respeito realmente ao desenvolvimento cognitivo, psicológico e neurológico. Tem um quê de desenvolvimento neurológico, de psíquico e tudo mais, tem esse lado também, porém não é tão rígido quanto a gente pensa. Por exemplo, quando a gente fala do conceito de adolescência, a gente tem sempre que considerar, ou quando a gente fala o conceito de infância, o conceito de adolescência, de adulto, de meia-idade, de idoso, esses marcadores etários, a gente tem sempre que considerar que a gente vive numa sociedade ocidental, né? A gente tem sempre que considerar o mundo ocidental que a gente vive, qual é a lógica capitalista, colonial, brasileira que a gente vive, né? Então, quando a gente vai olhar estudos etários em países orientais, por exemplo, o conceito de adolescência ele é um pouco diferente. Porque o conceito de adolescência ele não está tão ligado ao que a gente chama aqui no Ocidente, o que a gente fala dessa aborrecência, por exemplo. Quando a gente fala de povos mais originários, povos tradicionais, culturas indígenas, por exemplo, a gente fala de um processo de transição, de um marco etário, de um marco, sabe, um segundo momento da vida, mas não necessariamente característico a uma mudança de cunho negativo, mas há um preparo, toda uma questão ritualística envolvida para preparar aquele sujeito para esse segundo momento da vida. Então, quando a gente fala de uma adolescência, e nesse contexto dos adolescentes LGBTs, a gente está fazendo esse recorte de um adolescente LGBT que está onde? Numa urbanização, né? Numa urbanização ocidentalizada, capitalista, burguesa. Então, tem todo esse recorte aí do que é essa adolescência. O que a gente se espera dessa adolescência?
Porque qual é a tendência de mercado que vai atingir esse adolescente hoje? É uma tendência de consumo. Então, a gente tem uma série de propagandas que vão ali entrar numa questão de neuromarketing na cabecinha desse adolescente, desse lobo frontal que ainda está se desenvolvendo, desse córtex pré-frontal que ainda está se formando, dessa amígdala que mal está se desenvolvendo ali ainda, seja por questões, não vou nem dizer nutricionais, porque esse é um passado muito mórbido da psicologia, associar tudo à falta de nutrição, mas, assim, por N fatores que está ali se desenvolvendo, e por questões psicológicas, como o desenvolvimento natural da personalidade, que está muito associado a questões sociais, de interação, enriquecimento ambiental, estímulo comportamental, né? Tudo mais. E a gente tem todo esse outro lugar, que é um lugar muito dos complexos culturais, e como eles vão intervindo e vão agredindo a mente desse adolescente hoje, né? Então, são esses dois conceitos que eu acho importante, né? Então, quando a gente fala de adolescência, é sempre importante, eu sempre gosto de fazer esse recorte, né? Quem é o adolescente brasileiro hoje? Então, é um pouco desse lugar, assim, é esse adolescente, mais ou menos. A gente tem que considerar que é esse adolescente um pouco que está nesse lugar, assim, ele está recebendo muita informação. Ele está recebendo muita informação. Ele está sendo induzido a fazer um vestibular que não é feito para ele passar. Ele está num sistema de ensino que é feito para que ele seja reprimido. Ele está numa estrutura familiar, que a estrutura familiar tem toda uma lógica patriarcal que é feita para que esse adolescente se crie emocionalmente praticamente sozinho. E aí tem toda uma outra lógica de mercado que vai criar recursos sociais nas redes sociais para que ele se ampare emocionalmente nesse outro lugar, que é um outro lugar de consumo. Então, esse adolescente está fragilizado, emocionalmente falando, né? Mas vamos lá, calma, eu me perdi. Qual era a sua pergunta? Não, tranquilo. Sobre o papel da família, né, dos pais, nesse desenvolvimento desse adolescente, principalmente do adolescente LGBTQIAPN+. A gente sabe que é um papel muito importante para o adolescente hétero, mas em relação ao adolescente LGBTQIAPN+, principalmente quando ele encontra preconceito, discriminação vindo da sua própria família. Certo. Eu acho que a gente tendo consciência de quem é esse adolescente, em qual contexto ele está inserido, é um pouco mais fácil da gente traçar uma direção. O que eu costumo orientar as famílias, principalmente as famílias que têm algum entrave específico, é o seguinte, é até engraçado, né? Porque às vezes as famílias chegam com a demanda dos filhos, assim, meu filho, ele é um filho que ele é LGBT, eles falam assim, meu filho, ele é LGBT, e aí às vezes a família vem para o processo terapêutico, eu falo, beleza, mas a terapia não vai ser com ele, é contigo, senta aí. E gera um incômodo. Então, acho que vai muito daquele lugar, assim, caçar o próprio burburinho requer uma certa disponibilidade. Nem toda a família está disposta a caçar esse lugar. Mas acho que começar daí, caçar o próprio burburinho, o próprio incômodo nisso, e desenvolver e buscar formas de desenvolver, dentro do que é possível também na própria realidade, os próprios recursos, as próprias formas de conscientização sobre como enriquecer essa família, emocionalmente, afetivamente falando. Por quê? Reconhecer principalmente o que essa família já tem feito para os desconfortos desse adolescente estar existindo. Porque, por exemplo, quando chega vou partir da queixa, tá? Quando chega uma queixa, por exemplo, de um adolescente falando que está tendo dificuldades com a família, que a família está tendo alguma intolerância, geralmente é porque é uma família que tem esse lugar, assim, de ter enrijecido essas caixinhas sociais do que é gênero, do que é performance de gênero, do que é orientação sexual, vem de uma lógica cis-hétero-patriarcal muito enrijecida. Então, tem todos esses lugares que estão muito no inconsciente familiar de cada família, né?
Mas se eu, enquanto psicóloga, e eu, enquanto educadora, chegar e falar para a família, olha, vocês estão reproduzindo uma lógica cis-heteropatriarcal de criação e vocês estão reforçando um trauma geracional, não vai fazer sentido para eles, talvez. Talvez seja uma linguagem que para eles não faça sentido. Então a gente começa justamente pelo começo, que é por esse burburinho. Então, tipo, olha, seu filho pontuou que ele está se sentindo incomodado em tal situação. Ah, qual é a situação? Ah, naquele jantar ele falou, sei lá, o filho trouxe a queixa. Ah, no jantar tal, o pai falou que não gosta de andar naquele lugar, porque aquele lugar é cheio de viado. E aí o filho se doeu. Falou, nossa, mas meu pai sabe que eu sou homossexual, por que ele faz esse tipo de comentário? Entende? É uma coisa velada, por exemplo. E aí os pais chegam na terapia e falam, mas eu não sei onde eu tô errando. Nossa, eu não sei o que tá acontecendo. Meu filho não fala comigo. Nananã, nananã. Falou, olha, vamos rever a situação. Entende? Então tem famílias que ainda estão dispostas a participar do processo terapêutico, tem outras que, não, igual o Jung dizia, nesse ponto, Jung era bem cirúrgico. Tem famílias que projetam a questão dos filhos. Assim. Isso é uma questão muito real. Então, e tem filhos que vêm para terapia sozinho. Tem pais que não participam do processo terapêutico dos filhos. Né? Então, acho que a grande questão aí, o que eu estou querendo dizer com tudo isso não só se envolver com os próprios incômodos com relação à própria orientação sexual, à própria identidade de gênero, mas também se envolver com os próprios incômodos dos filhos, dos filhos. Porque se o filho está mostrando, evidenciando, relatando um incômodo, um sofrimento, qual é o sentido em deixar esse sujeito em sofrimento, vivendo esse sofrimento sozinho? Eu não vejo sentido em deixar esse sujeito, esse adolescente, essa criança em vulnerabilidade, sofrendo sozinho. Né? E aí vai muito de cada família, até que ponto cada família está interessada, está engajada, está disposta e quer participar do processo terapêutico, ou se vai haver um processo terapêutico para. Ou seja, né, família muito importante nesse momento. Vou passar aqui a palavra para a nossa querida Jaqueline, para ela também comentar um pouco com a gente sobre as suas falas, né, sobre o que você já contribuiu com a gente até agora. Jaque, fica à vontade, seja bem-vinda. Agradeço a você por ter aceitado o convite. Obrigada, Niessa. Agradeço também, Celine, por ter disponibilizado, né, esse tempo aqui para estar conosco aqui no Soteroprosa. Gostei muito da questão da autodescrição, viu, Celine? Então, vou fazer igual. E acho que é uma coisa que agora vamos instrucionalizar aqui no Soteroprosa quando tiver gravações, né? A gente sabe que a acessibilidade, né, é totalmente importante. Então, né, eu sou uma mulher, estou de batom, né? Tenho cabelos ondulados, com mechas louras, estou de batom vermelho, uso óculos, e estou usando uma camisa também longa, até parecida com a de Celine, um pouco o recorte, e rosa, né? Tem uma pele morena, né? Clara, né? O que a gente chama da pele café com leite, né? E é isso, vamos lá. Então, Celine, fiquei assim, muito encantada com sua fala, em vários aspectos, porque também me identifiquei em alguns aspectos, né? Niessa trouxe a minha formação, eu sou formada em letras aqui na UFBA, né? Tenho mestrado e agora também estou cursando doutorado, né? E poeta, mesma coisa. Então, acho que a gente tem algumas afinidades aí em relação a essa questão da educação, né? Gostaria de ter ainda mais experiência na área de educação, mas tive, ano passado, uma experiência muito bacana também com o Jovem Aprendiz, né? Essa coisa do educação social que você trouxe, embora ali em sala de aula, né? Uma outra perspectiva. E trabalhei também num projeto social que é o Preveste aqui da UFBA, né? Que são com alunos de baixa renda, né? No ano que eu trabalhei, inclusive, que foi 2022 e 2023, né?
meio de 2023, percebi essa questão dos alunos LGBT, né? Que Inês traz a questão do recorte, você também trouxe essa questão do recorte social. Acho que tem algumas coisas na sua fala que são ultra importantes, essa questão de pensar o recorte colonial, né? E aí sabemos que estudo também essa questão de colonialismo, né? Questões indígenas e tudo mais na pesquisa acadêmica. E, de fato, a maneira como a gente vê de forma coletiva, né? A gente não trata o ser humano, a gente trata essa coisa da família, o eixo ali, pai, mãe, filho, filha, né? Filho, avós, e a gente sabe que, principalmente a questão dos povos originários, todo mundo ali é uma família, né? Todo mundo se responsabiliza pela criança, né? Por exemplo. E é algo que a gente tem visto muito esse debate agora na internet, que quando tem uma criança no espaço, todos são responsáveis. E isso é algo que deve ser trabalhado, né? E a escola, né? É um ambiente, o maior meio de socialização, como você coloca, né? Fora a família, né? E todos ali são também responsáveis, né, por essa sociabilização. Eu sou uma mulher bissexual, né, e eu tive você traz essa questão da sua não binariedade, a minha questão foi em relação a essa questão da sexualidade, que eu me identifiquei muitos anos, principalmente nessa fase da adolescência, como uma mulher lésbica. Meus primeiros relacionamentos foram com mulheres e me identificava como uma mulher lésbica, né, então eu só comecei a me identificar como uma mulher bissexual justamente e isso traz a questão da formação, né? Da personalidade, né? A partir mesmo de 17, 18 anos, que aí eu fui realmente me entender, realmente, tenho interesse também por homens, né? E me veio, e aí toda essa questão também ampla da sexualidade, do gênero, né? Pensar também, gosto de homem trans, gosto de homem, lógico que aí tem aqueles debates do pansexual e do bissexual, que não cabe aqui, mas tem a ver mais até com uma questão mais ideológica, propriamente dita, talvez, do que dessa diferença de gênero propriamente dita, né? Então, até por eu já ter também conversado com outras pessoas também que se identificam, né? Como, aqui no Sotero a gente tem uma entrevista comemorando o dia da bissexualidade, tá lá no nosso Instagram. Uma entrevista que eu fiz já tem uns 2 anos, né, com Maria, que ela é escritora também, né? E também tenho uma entrevista também aqui no Sotero, né, que eu também que mediei, e também está lá no nosso Instagram, @soteroprosa, com um advogado, Júlio, que é um homem trans, né, então ele trouxe também essa questão dos direitos das pessoas trans. Então a gente sempre está voltando também esse tema aqui, né, justamente pela relevância. E assim, no momento da minha fase de adolescência ali, e quando eu ainda também me identificava como lésbica e batia nessa pauta, militava ali na escola, estudei na escola particular aqui de Salvador, né? Então tem esse recorte também social de uma classe média, né? Eu sofri bullying ali, né? Tinha um amigo na época, isso eu estava na 7ª, 8ª série, que depois ele também veio a se entender como um homem gay, né? E aí a gente estava na parte de baixo da escola, onde ficava a quadra, no segundo andar tinha tipo um jardinzinho que era como se fosse uma varanda, né? E aí alguns colegas jogaram terra em cima da gente, por exemplo, né? E com certeza foi por conta disso. E várias coisas que já ouvi, né? E até da minha própria família, principalmente a época, né? E quando eu vim me descobrir bissexual, né? E me entender bissexual, na verdade, né? Que descobri, eu acho também um termo um pouco problemático, mas quando eu vi me entender como bissexual, minha família ficou, oh, que bom, agora você gosta de homem, né? Como se isso fosse justamente essa coisa que você traz, Aline, do como a família recebe aquilo, né? E sofri homofobia de meu pai, quando, né, ali com 14 anos, né, ele falou, eu prefiro ter uma filha puta do que uma filha lésbica, né, então ele me falou isso. Que é a mesma coisa daquela, hoje tem uma boa relação com meus pais, né, acho que cada um tem sua visão, mas naquela época isso me machucou muito, né, e logicamente que tive que ter, e aí claro que aí vai da pessoa, e nem todo mundo vai ter essa força ou condição, porque a gente não sabe qual é o nível de repressão dentro da família, né? Mas conseguir dialogar com os pais, né? Então, assim, meu pai teve essa fala, mas, por exemplo,
ele dava carona para minhas namoradas, né? Minhas namoradas na época, né? E tinham acesso à minha casa, né? A casa deles, no caso, né? Então dormiam comigo. Então isso tudo que em geral a gente sabe que muitos adolescentes, né? LGBT não têm, né? E aí também tem um recorte, a gente pode pensar também no próprio recorte de gênero, né? Porque isso, do ponto de vista heterossexual, isso acontece muito com a mulher. Ela não pode trazer o namoradinho para casa, o cara pode, né? Então tem esse recorte de gênero. E no caso do LGBT, né? Da sexualidade, a gente sabe que muitas famílias não vão aceitar que o filho traga o namorado, não vão aceitar essa questão, né? E eu percebo também, e cada dia mais, pela convivência, por esse nível de informação, né? E aí também cabe à escola filtrar esse nível de informação, já que a rede social, infelizmente, né, a gente está passando aí agora, em agosto de 2025, por esse debate da rede social, né? E esse até fez agora o texto do Felca, né, falando sobre essa regulamentação da rede social. Eu também estou fazendo uma série aqui no Soteroprosa chamada O Negativo Influenciador, que eu tenho discutido essa questão das redes sociais também. Então, na falta de uma regulamentação da rede social, né, primeiro ponto, que eu acho que é o mais importante, em relação a filtro de informações, a homofobia, número de red pills, etc, 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 cabe à escola filtrar essa questão, né? Então, o que é... E aí, explicar mesmo o que é gênero, né? A questão da educação de gênero, que a gente sabe o quanto é deturpada, tirada do contexto, né? Vimos aí agora, recentemente, com a nossa história, né? Política. Mas a educação de gênero, além de evitar questões mais delicadas, né? Como o abuso infantil e etc., também nos ajuda a entender isso, não o que é uma pessoa trans, né? O que é uma pessoa, o que é uma mulher lésbica, né? O que é o gênero mulher, o que é o gênero homem, né? Porque a gente sabe que tudo isso são construções sociais, né? E como professora, educadora, né? Eu tenho tido muitos alunos, né? Que são LGBT e logicamente, por a gente viver num mundo patriarcal, vivemos numa sociedade ainda que é bastante religiosa, né? Crescimento de vertentes pentecostais, evangélicas, né? Que são vertentes que enfatizam, não, mas pioram essa questão, né, da homofobia, né? Elas estimulam a homofobia, a LGBTQIA+, fobia, né? E de forma hipócrita, né? Até gostaria de citar o caso recente do pastor, né? Que a gente viu que ele era um homem casado, logicamente que ali dentro da relação dele a gente não sabe o que é que acontece, mas na igreja dele ele prega LGBTfobia, né? Muitos desses pastores eu não cheguei a ver discursos, né? Eu vi reportagens escritas, mas não vi nenhum discurso. Mas a gente sabe que essas igrejas influenciam o assassinato das pessoas, né? A violência e o assassinato das pessoas LGBTQIA+. Os discursos são discursos de ódio, né? Vide aí o nosso ex-presidente, né? Infelizmente, que está aí Infelizmente, que foi presidente, né? Que eu quero dizer. Que está aí de tornozeleira, né? E para ser preso. Mas a questão é justamente essa. Então, o cara, ele vai lá, prega LGBTfobia e sai na rua de calcinha com a peruca, né? Fazendo um crossdressing ali e continua pregando LGBTfobia. E reincide, né? Vamos colocar aqui entre aspas, porque a vida de cada um tem seu livre-arbítrio, né? Logicamente que a situação ela é vexatória pelo contexto, né? De ser um pastor e dele ter sido hipócrita, e continuar sendo, porque depois ele foi pego de novo, né? Lá, vestido de calcinha, com a roupa de mulher com a peruca, né? Com uma blusa, né? Feminina, né? Baby lookzinha grudada e a peruca. Então, são questões que entra muito nessa questão da cultura do nosso país, né? Pensando justamente que nós somos uma cultura que temos o carnaval, por exemplo, né? Que é uma festa totalmente liberal, né? Eu escrevo, já escrevi, já falei aqui também em outras lives, podcasts sobre essa questão, porque eu acho que é um exemplo mais que metonimiza isso, né? Que consegue ali conizar essa situação. A gente vê que
vários homens, né, heterossexuais, que performam essa virilidade, essa masculinidade, que chega a ser até uma masculinidade tóxica mesmo, né, se a gente for querer aplicar o termo. E no carnaval faz a questão da transformação, né, do crossdressing, vou me vestir de mulher, Então, por quê? Ali no carnaval ele se veste de mulher e nos outros dias do ano ele é transfóbico, né? Ou às vezes até trai a mulher, né, com uma mulher trans, por exemplo, que a gente sabe que isso aí é uma verdade no nosso país. E continua sendo transfóbico, né? Ele transa com a trans e é transfóbico, quer matar a trans. Ele não aceita o desejo dele, né? Se Celine quiser até comentar alguma coisa nesse sentido, Celine, você que é da área de psicologia, eu acho que também seria bacana, né? Porque e até porque tem tido esse debate também agora, né? Que eu acho também um debate muito delicado, de falar que o homofóbico, ele é gay, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, que tá tendo essa fala agora. E eu acho uma fala muito problemática. Então, se Celine quiser trazer alguma coisa nesse sentido, Celine, eu passo a palavra para você, tá bom, Inês? Vamos lá, fazer o bate-bola. Jaque, acho que você percorreu temas muito importantes. Eu vou primeiro para o começo, aí eu já volto nesse ponto do final. Eu lembro de uma supervisora minha que ela falava o seguinte. Ela falava assim, muitas das... Ela falava, as crianças são os primeiros seres humanos em vulnerabilidade. Aí a gente ficava meio estranhando, assim, ela falar isso. Aí ela falava, a doutora Nádia falava isso. Ela falava, as crianças são os primeiros seres humaninhos em vulnerabilidade do mundo, porque o mundo não é projetado para criança. Porque a altura de uma maçaneta não é para criança alcançar. A altura de um sofá não é para criança subir sozinha. Então, a criança é o primeiro ser em vulnerabilidade. Só que o engraçado é que tinham outros colegas, né? Tinham outros educadores que concordavam com isso e tudo mais, e eu trago um complemento. Eu acho que a criança, ela fica nesse lugar de vulnerabilidade, sim, em certa instância. Mas é engraçado, né? Porque ser uma criança fora do padrão cis heteronormativo, só ser um menino que foi um menino, alguém que foi designado menino do sexo masculino, né? Que tem um comportamento mais afeminado, é como se estivesse, eu vou dizer bem assim, de uma forma bem rude, tá? Em dupla vulnerabilidade. Né? O dito menino afeminado, a dita menina masculinizada. Eu me lembro que eu era muito chamada de Maria Macho quando era criança. Nada demais, né? Não fazia nada demais, assim, ao meu ver. Né? Mas tinha muitos colegas meus que eram chamados de menino viado, essas coisas bem pejorativas que a gente costuma conhecer na nossa cultura, né? Pois bem, eu acho muito interessante a perspectiva interseccional, é uma ótica muito interessante a perspectiva interseccional e a decolonialidade que a gente tem que usar para observar os fenômenos, né? E aí, quando a gente olha para o fenômeno da infância e da adolescência, a gente sempre olha nessa ótica já procurando qual é o problema das caixinhas. A diretora da ABRAE, que é da Associação Brasileira Intersexo, que é a Thaís Basile, se não me engano, o sobrenome dela, ela fala uma coisa muito legal, que ela fala que o mundo já coloca os bebês em caixinhas, né, nessa caixinha do macho e da fêmea. Só que nem mesmo o binarismo do sexo de macho e fêmea é algo que se sustenta na própria biologia. Tem mais de 150 variações intersexo. Entende? Então, é um tipo de conhecimento que a academia não chega, que não chega nos lugares e que ainda assim a gente tem que lutar muito. A psicologia tem que, assim, lutar muito para alcançar uma linguagem acessível, sabe? Tem que lutar muito para chegar para as crianças e ver crianças, sujeitos inteiros, além de genitálias. Tem que lutar muito. Porque
a identificação por uma genitália marca uma criança o resto da vida. Aliás, a ideia, antes mesmo da criança nascer, a criança já é marcada antes mesmo dela nascer. Só a ideia de que aquela criança, se pá, vai ter uma genitália, já marca ela. E ai, se aquele exame do sexo do bebê der errado. Vai ter que jogar um enxoval inteiro fora. Vai ter que jogar não só um enxoval, vai ter que jogar um monte de idealizações familiares inteiras no lixo. Vocês sabem o trabalho que dá para você formar uma idealização inteira familiar? Porque um homem cis hétero, um homem cis hétero branco, que ele se dá o trabalho de se idealizar sendo pai de menina, como é um estereótipo tão comum que a gente vê, né? Ele não está preocupado em ser um pai de menina. Ele está preocupado em performar uma masculinidade sobre uma mulher, sobre um sujeito que vai se tornar uma mulher. Porque ele idealiza tanto que ele é um homem, tanto que aquele sujeito vai se tornar uma mulher. Ai, mas é uma coisa linda, e não estou dizendo que não tem carinho, que não tem afeto, que não tem aquela coisa do vínculo, do cuidado, não estou dizendo isso. Estou dizendo que quando a gente direciona o discurso das coisas, o simbólico das coisas, somente para a esfera do gênero e o sexo das pessoas, as coisas mudam a dinâmica muito severamente. E começa a ficar um discurso bem esquisito. Então, quando a gente fala assim, que né, você falou uma coisa muito importante, Jaque, que né, na nossa adolescência, o que a gente chama de adolescência, né, esse período, conforme a gente está desenvolvendo a nossa personalidade, a gente quer estar inserido num grupo. Isso faz parte do movimento de socialização humana, né? E parte da nossa angústia na adolescência não é nem descobrir a nossa sexualidade, porque isso a gente já tem. A gente já sabe, já é nosso. O nosso corpo já é nosso. A parte mais foda é pegar de volta. Porque tem um rótulo, tem uma sociedade que rouba o nosso desejo e vai colocando em outras caixinhas que não são nossas. Porque o maior enrosco que tem mulheres sáficas, por exemplo, que são mulheres que sentem atrações por outras mulheres, é justamente esse enrosco. Será que eu sou bi? Será que eu sou lésbica? Será que eu sou pan? Qual é a matriz do complexo? Você gosta de mulher, não gosta de mulher? E aí tem toda uma sociedade de complexos, e não estou tirando o mérito das mulheres que aderem a esses rótulos e coisa do tipo, porque eu acho que é um processo muito importante para quem quer aderir e quem quer utilizar desses rótulos. É um processo de muito autoconhecimento, muita descoberta, muito importante na vida das pessoas. Mas parte das angústias na adolescência é justamente isso, quando a gente conhece o nosso desejo, mas quando a gente acha que não conhece. Aí a gente só vai redescobrir, entre aspas, quando a gente já tem uma maturação cognitiva, psicológica, e quando a gente já tem uma estabilidade, quando a gente já está fora da vista de quem colocou esses rótulos na gente. Porque parte do que acompanha a nossa maturação neurológica é também a gente sair desse lugar de uma certa dependência afetiva dos nossos familiares. Não é? Então, não é incomum, isso tem estatística, não é tão incomum que as pessoas LGBTs, quando elas saiam de casa, quando elas saiam de relacionamentos abusivos com a família, quando elas se desvinculem de certos amigos, quando elas saiam de ambientes adoecedores no geral, elas repensem as suas orientações, as suas identidades com mais clareza, que as coisas comecem a fazer mais sentido. Porque é tanta angústia, é tanta informação, que realmente começa a dar enrosco. É como se a gente já tivesse certeza daquilo, mas aí a gente fica tão angustiado com tantas outras coisas, tipo, já tem as nossas questões, a gente ainda tem que lidar com comentário homofóbico, com outros tipos de violência institucional, com outras coisas, com gente falando no nosso ouvido, a gente fica numa sobrecarga mental, a gente fica em hipermentalização. Então, quando a gente se afasta um pouquinho desses ambientes, é natural que o nosso processo de autodescoberta ele ocorra de forma mais linear, de forma mais tranquila.
Infelizmente, o mundo não é azul. Eu falo para os meus alunos, o mundo não é azul, a vida não é um morango, a gente não gira igual o caracol. Então, tem pessoas que, infelizmente, dedicam boa parte da sua vida a fazer como esses exemplos que você deu, né? Que dedicam boa parte da sua vida a cutucar o sofrimento alheio. Não necessariamente isso está ligado a algo interno mal resolvido. E é muito problemático a gente dizer que pessoas que são homofóbicas têm um traço de homossexualidade reprimida. Né? É muito delicado a gente dizer isso. É parte de uma herança muito psicanalítica, eu diria, né? Porque as heranças da psicologia, elas trazem essa herança, assim, né? Tipo, a gente reprime as coisas, então a gente projeta no outro. Né? A gente tem essa ideia. Não necessariamente. Né? Na verdade, o que pode acontecer são pessoas, por exemplo, que podem viver através do outro, que não manifestam, por exemplo. Pessoas que têm interesse em serem pessoas afeminadas, não vivem esse lado feminino, mas admiram as outras pessoas, sem cometerem violência, sem cometerem homofobia. Que são o que antigamente a gente chamava de simpatizantes, sabe? Que eram aquelas pessoas que estavam ali nas redondezas. Eu não vou me inteirar. Não, eu tô ali com a galera. Eu não uso tal roupa, eu não me visto, eu não fico com ninguém, mas eu tô ali, eu tô simpatizante. Então, é uma galera que não necessariamente se identifica, que não apresenta, que não comportamentaliza, mas é uma galera que tá ali vivendo, abre aspas, né, por meio do outro. De alguma forma, em certo nível. Então, não necessariamente essas pessoas estão sendo... Não necessariamente alguém que pode estar vivendo algo no seu inconsciente, essa pessoa vai ser homofóbica ou vai ser simpatizante. Só quer dizer que as pessoas cometem violências por N motivos. Né? A gente tentar achar um motivo íntimo disso, eu acho que acaba gerando mais sofrimento ainda para quem sofre. Realmente, né? Essa fala sua aí, a fala final, eu me lembro bastante do que eu estava estudando essa semana, né, para o mestrado. Até desde que o mundo é mundo, existe violência, existe crime, existem pessoas que cometem crime, e até hoje a criminologia, a psicologia criminal tenta descobrir o porquê que uma pessoa comete crimes. E até hoje, mesmo com tanta história, tanta tecnologia, tantos textos escritos, não conseguimos ainda descobrir o porquê que as pessoas cometem crime, né? E eu acredito que eu vou viver, vou morrer, vou partir para outro plano e ainda não vou conseguir descobrir, né? O porquê dessas violências, né? O porquê da homofobia se materializar, né? Nas violências físicas, né? A violência física é uma forma também de homofobia. Mas isso que você traz em relação à questão das crianças, né? Algumas pessoas, né, falam, e aí eu queria até que você também comentasse sobre isso, falam sobre a questão de nascer, né, com a pessoa nascer com a sua orientação sexual e identidade de gênero, ou a identidade de gênero e a orientação sexual ser uma construção cultural. Eu lembro que há poucos dias eu estava lendo o livro do autor Renan Quinalha. Ele tem um livro chamado Movimento LGBTI+, onde ele fala, né, sobre a história do surgimento do movimento LGBTI. No livro dele, a sigla é LGBTI+, mas a gente sabe que hoje a sigla ela é um pouco maior, LGBTQIAPN+. E nesse livro dele, eu até também, né, divulguei lá no Instagram do Soteroprosa, né, as indicações de leitura dos colunistas, e nesse livro ele conta a história de como surgiu o ativismo LGBTI. E ele traz um ponto que eu parei para pensar, assim, quando ele fala sobre a teoria do essencialismo e a teoria do construcionismo, né, teoria ou perspectiva, né, também ele fala. A do essencialismo é justamente esse discurso de
a pessoa já nasceu com a orientação sexual, a identidade de gênero, né? Mas que ao longo da vida, né, com o seu desenvolvimento da sua personalidade, ela vai se descobrindo. E aí ele faz uma comparação até com aquela música, né, de Dorival Caymmi, Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim. E ele também faz uma comparação com a música de Lady Gaga, Born This Way, né, que em tradução, né, do inglês para o português, nasci desse jeito, nasci assim. Então essa seria a representação do essencialismo. E o construcionismo é esse discurso que a gente tem, que a gente utiliza de que a identidade de gênero e a orientação sexual, ela é uma construção cultural. Ela vem muito das relações culturais que essa pessoa, experiências e vivências que essa pessoa vai ter ao longo da sua vida. E eu queria entender, e aí eu já passo a palavra para você, como é que a psicologia vê isso? Né? Essa questão da orientação sexual e identidade de gênero é algo que a gente nasce e vai se descobrindo ao longo da vida, ou é mais para a teoria do construcionismo, onde a gente, a partir de vivências e culturas, né, e lugares diferentes, né, como você fala, essa coisa neocolonial, se é algo que a gente descobre através da cultura? Eu gostei muito da sua pergunta, porque é um outro ponto muito importante. A psicologia, por definição, nunca fala nada. A psicologia, por definição, é alguém que não fala nada. A gente tem muitas formas de fazer psicologias, né? E, basicamente, quando a gente fala de gênero e orientação sexual, as psicologias, elas vão para os vieses mais filosóficos, tá? Então, elas vão esbarrar no essencialismo, elas vão esbarrar no mentalismo, vão até esbarrar no mentalismo, vão esbarrar no racionalismo, vão esbarrar nas teorias cognitivistas, vão esbarrar até numa dialética. Então, elas vão esbarrar nos lugares filosóficos, porque realmente é uma coisa muito abstrata de se pensar até a nível psicológico, né? Então, a psicologia, ela saiu desse lugar cartesiano de tentar mapear o cérebro, coisa do tipo, muito recentemente, né? A psicologia, ela está saindo desse lugar e ainda está aceitando, apesar que no Brasil a gente tem uma forte influência das psicodinâmicas, mas ainda a psicologia, ela ainda está patinando para sair desse lugar colonizador que é das ideias enrijecidas de gênero e orientação sexual. Então, as psicologias, elas ainda estão nesse lugar filosófico de explorar o que é o conceito de gênero e orientação sexual. Mas o que a gente tem são alguns estudos internacionais, aqui eu vou referenciar a BRAE, que é onde eu me fundamentalizo para trazer esses estudos, que eu acho que é uma das fontes mais interessantes para as pessoas LGBTs que querem trazer esses estudos num recorte LGBT, que é para gente que se interessa na pauta e quer observar, tá? Então, o que a gente tem? Quando a gente fala em termos de orientação sexual, a gente tem estudos que vão falar, por exemplo, assim, mas aí são estudos que não são necessariamente conclusivos, que não vão dizer assim, olha, em tal família a pessoa tem incidência de tantos por cento de vinho homossexual e nananana. É uns estudos que dizem, por exemplo, e o filho, uma família de 4 pessoas, o filho do meio, ele tem uma incidência de não ser heterossexual, por exemplo. É um estudo que diz algo assim. Mas o estudo, ele parte de uma lógica hetero e homossexual. Esse estudo não considera todas as outras orientações sexuais que existem. Não considera todas as orientações. Então, a própria ciência está caminhando para entender isso. E, para ser muito sincera, eu acho que, assim, acho que a ciência, por definição, enquanto algo para trazer investimento para estudar para isso, eu acho que não é interessante numa perspectiva de mercado para a ciência estudar a origem do gênero e da orientação sexual, porque quebra uma estrutura de mercado. Isso é que a gente fala de dissidência de gênero, por isso que é decolonial. Por isso que a gente sempre fala de gênero e orientação sexual na decolonialidade, né? Porque quebra uma estrutura colonial você pensar que gênero e orientação sexual é uma coisa construída mais socialmente, porque se eu parto de um viés muito mais simbólico, né, enquanto psicóloga e educadora. Então, se é algo que é essencialista, se a gente nasce, ou se é algo construído socialmente,
eu não vou fazer nada com isso. Vamos supor que em algum momento a psicologia descubra, as psicologias, que haja uma abordagem que diga sim ou não para isso. Eu não vou fazer nada com essa informação. Entende? Porque o que vai mudar isso na praxe, na minha prática clínica? Entende? Eu acho até estranho, me estranha esse lugar de algumas psicologias que ainda querem explorar o porquê que as pessoas se tornam homossexuais. Porque o que é a psicologia afirmativa? Ela se contrapõe à psicologia de conversão. Quando chega o paciente e fala assim, Celine, o que é a psicologia afirmativa? Por que você tem que dizer e enfatizar que você é um psicólogo afirmativo? Porque o meu lugar, enquanto psicólogo, é te ajudar, te instrumentalizar para que você se afirme na sua identidade de gênero e orientação sexual. Mas a psicologia não vai dizer? Eu falo, não, a psicologia não diz nada. Quem vai dizer é você. Eu vou te ajudar para que você construa a sua verdade. E eu vou te informar com as instrumentalizações que você precisa. Então, você quer fazer, sei lá, o paciente fala, eu tenho uma dúvida com relação ao meu corpo, o conforto. Porque o que gera, pensa assim, o que gera desconforto para o paciente, o que gera os maiores desconfortos sociais, o caso de disforia, por exemplo. Um homem trans que chega e fala que tem disforia com o tamanho dos seios, com o tamanho da mama. Ele tem disforia com o tamanho da mama, o tamanho do seio. Ele, além dele ter que lidar com a própria disforia, ele ainda tem que se preocupar de explicar para um instrumento social, para médico, para família, para sociedade, que o incômodo dele é em função de uma parte do corpo dele. Ele não pode só dizer, como qualquer outra pessoa assistiria assim, tem algo me incomodando. Ele tem que explicar e justificar e criar todo um contexto narrativo, se expor para dizer que o incômodo dele é relacionado a algo do corpo dele. Porque a sociedade está dizendo, ei, você nasceu com esse corpo, você não pode se incomodar com esse corpo. Porque a sociedade impõe uma lógica cisnormativa. Que quem nasceu com aquele corpo tem que estar feliz com aquele corpo. Por quê? Porque é mais conveniente para um sistema de produção. Então, eu enxergo numa perspectiva muito mais sociopolítica nesse lugar. Acho que é muito mais interessante do que o viés mais de abordagem, assim, né? Acho que, para mim, a prática faz muito mais sentido enquanto psicólogo afirmativo. Então, quando chega caso, assim, nessa questão, né, do sofrimento psíquico relacionado a isso, eu enfatizo, olha, a psicologia afirmativa, ela não vai dizer o que as psicologias dizem ou não dizem, ou fazem, ou deixam de fazer. É justamente para te instrumentalizar, para que você descubra a sua verdade, que você veja formas, maneiras e como lidar com ela. Mas também há, e aqui a gente vai dizer, né, não posso deixar de pontuar, reconhecer que gênero é algo que é muito conveniente para um sistema de produção. O patriarcado se sustenta na ideia de gênero. Então, no meu entender, a partir do momento que existe o patriarcado, existe gênero. E para existir gênero, tem que existir orientação sexual e vice-versa. Para toda essa engrenagem se sustentar, tem que existir, um precisa do outro. E isso tudo gera mais sofrimento psíquico do que o paciente com... Isso gera mais sofrimento psíquico, um sofrimento a mais, aliás, né? Um sofrimento além dos próprios desconfortos pessoais, que é a disforia, que é o desconforto térmico, o desconforto psíquico, psicológico. Então, além de ter que lidar com os próprios desconfortos pessoais, que são coisas muito íntimas, coisas muito vulneráveis, coisas que cada sujeito tem que lidar de forma individual, ainda há todo um sofrimento psíquico, psicológico e social que é enraizado por conta dessa cultura patriarcal, que vai fomentar o gênero e vai fomentar a orientação sexual numa forma tão enrijecida. Bacana. Celine, eu queria agora tratar com você sobre uma dúvida, né, que eu tenho. Como você atua, né, você já bem pontuou aí durante a sua fala, que você atua com adolescentes, né? E essa semana, na verdade essa semana não, mas esse mês de agosto todo a gente vem falando sobre a questão da adultização, né, na internet
né, já que também aqui falou sobre o vídeo do influenciador, youtuber Felca, eu escrevi um texto sobre isso, né, falei mais sobre a parte jurídica, né, que é da minha área, e está lá publicado no site, no Soteroprosa. Mas aí eu fiquei me perguntando, né, durante esses dias de preparação para esse podcast, como que isso impacta na vida também de um adolescente LGBTQIAPN+. Né? Claro que a gente fala de adultização, remete ao caso Ítalo Santos, que foi o caso principal que o youtuber Felca trouxe na sua gravação. E eu fiquei pensando o seguinte, naquele grupo, né, se é que a gente pode chamar assim de grupo do Ítalo Santos, nós temos ali adolescentes das mais variadas idades e que muitos podem estar ali nesse momento, né, nesse burburinho que você fala, né, vou utilizar esse seu termo, nesse burburinho ali de se descobrir, de se entender como LGBTQIAPN+, e está sendo posto ou posta em uma situação vexatória, uma situação de constrangimento e uma situação criminosa, né? A gente pode falar assim, né? E sem o apoio de pais, de responsáveis, né? Apesar de termos um adulto envolvido, que é o Ítalo Santos, mas a gente não pode nem chamar ele de responsável, né? Por tudo, né, que ele fez com aquelas crianças, por toda a conjuntura da obra. E eu fiquei pensando nisso, né, nesses adolescentes que estavam envolvidos na história, mas também naqueles adolescentes que não estavam envolvidos na história, mas que têm uma situação dessa, vivem uma situação dessa dentro da própria família, né, como a mãe, os pais ou outros responsáveis que têm forçado essa criança a aparecer na internet, no TikTok, para vender uma imagem, para vender um conteúdo. E muitas vezes eles, os próprios pais, orientam para que essas crianças, olha, não diga nos vídeos que você é gay, ou que você é uma menina lésbica, ou que você é uma menina ou um menino bissexual. Esconda isso, porque isso não vai vender, isso não vai atrair seguidores. E aí eu fiquei pensando nisso e fiquei imaginando como é que fica a cabeça, a psique, a mente, o emocional dessa criança, desse adolescente que está sendo submetido a isso e as consequências que isso vai trazer. Porque eu enxergo da seguinte forma, me corrija se eu estiver errada, que a gente tem aí um atraso, né? É como se a gente assim, olha, eu estou tentando me descobrir, mas eu vou deixar isso em off, vou colocar isso de lado e vou deixar para resolver isso em outro momento, quando eu chegar lá na fase adulta, que eu sair de casa, que eu conseguir ter a minha independência, que eu me livrar disso aqui, né? Como é que esse retardo, né, dessa descoberta da sexualidade impacta e toda essa exposição também, como é que isso impacta na cabeça desse adolescente? Eu acho que vai muito de encontro com aquilo que eu pontuei, né? Porque se a criança e o adolescente já está em vulnerabilidade, uma vulnerabilidade emocional, por todas essas questões culturais e familiares também, veja, estar na internet sem supervisão já é uma coisa muito perigosa, né? Já é uma coisa muito perigosa, uma coisa muito delicada. Agora, veja assim, se ser um adolescente já é uma coisa em muita vulnerabilidade social, porque a gente sabe que o que mais tem por aí é predador sexual, a rodo, assim, você vira uma esquina, cai 10 de uma árvore. Ser um adolescente LGBT, não pensem, isso vai de alerta para as famílias também. Eu falo isso para as famílias também. Falo, não pensem que os predadores sexuais não sabem quem são os adolescentes LGBTs. Não pensem que os predadores sexuais não sabem quais são as estruturas familiares mais vulneráveis. Porque talvez você não saiba a estrutura familiar da sua família hoje, mas o predador sexual ele sabe. Porque quem tem a visão analítica que busca fazer um tipo de violência, que busca fazer, né, o padrão comportamental de quem está ali buscando, que a gente fala, né, o predador sexual, vou utilizar esse termo mais popular, ele faz uma análise analítica
daquele sujeito na internet, daquele adolescente na internet, e ele vai conversando, assim, 4 coisas que o adolescente fala um pouquinho da família, consegue entender um pouco mais ou menos do que é aquela estrutura familiar. Não pensem que os predadores sexuais da internet não sabem quem é o adolescente que tem ou não tem supervisão na internet. Porque fica claro, fica evidente. A gente que está na escola, na educação, a gente sabe de ver de longe quem é o aluno que veio para a escola sem almoçar. A gente sabe quem é o aluno que veio para a escola sem tomar banho. A gente sabe quem é o aluno que veio para a escola que teve uma briga antes. E ainda assim a escola é muito falha, é muito dificultoso para a escola esse papel de filtrar as coisas que a internet tenta colocar e coloca na cabeça dos jovens. É um lugar muito complexo esse lugar, né? E na clínica é um lugar também que a gente olha assim e a gente sabe que tem algo acontecendo e nem sempre a pessoa vai falar. Mas pode ser que na internet seja um lugar onde esse jovem vai falar. E tem que ter muito cuidado, porque quem vai estar ouvindo esse jovem falar na internet? Né? Então, por isso que eu falo, as famílias têm que cuidar dos seus próprios incômodos, não só porque os seus próprios incômodos vão causar prejuízo para si, mas porque se eles não cuidarem dos próprios incômodos, eles não vão conseguir cuidar dos seus adolescentes. Se eles não cuidam dos seus adolescentes, eles não sabem onde esses adolescentes frequentam, com quem esses adolescentes falam. Eles não vão saber instrumentalizar esses adolescentes para ficarem seguros. Porque hoje, a maior dificuldade na clínica LGBT é explicar para pessoas LGBTs adultas que eles têm o direito de ficarem seguros. Que eles têm o direito a terem relacionamentos seguros. Que eles têm o direito a estarem em lugares com pessoas seguras. Porque não tem muito senso de segurança corporal, olha só. O que a gente tem hoje é um índice altíssimo de adolescentes LGBTs que se colocam em situações de risco. Qual é a referência que as famílias estão colocando do que é segurança e senso de preservação? Porque tem muito adolescente LGBT se colocando em risco. E por que eu acredito que pessoas e adolescentes LGBTs estão em uma vulnerabilidade maior? Porque são os que estão mais afastados da família. São os que, inclusive, a família que deveria ser essa rede de proteção, a família está reprimindo e está se isentando desse papel de proteção e está dando somente o recorte moral, está tentando fazer um recorte moral, está muito mais preocupado se o menino está usando uma blusa da Lady Gaga, se o menino pintou a unha, se a menina está de piercing, se a menina está namorando outra menina, em vez de fiscalizar o que eles estão fazendo na internet. Tem toda uma preocupação assim, se a menina tá andando de mão dada com a menina, uma preocupação se, porque o João virou a Joaquina, e porque, o meu filho tá falando de gênero, tá falando de não sei o quê. Beleza, mas qual foi a última vez que você levou seu filho no ginecologista? Seu filho trans já foi no ginecologista? Você já conversou com sua filha sobre educação sexual? Você já ensinou ela como se prevenir de predadores sexuais? Você leva ela na porta da escola? Você sabe quem são as pessoas que ela anda? É um processo educativo. Gente, assim, leva meses para trazer uma família para um processo terapêutico. O que a gente conversa com adolescente LGBT em terapia, às vezes eles entendem 2 sessões. Mas para trazer uma família, para eles entenderem que é proteger um adolescente LGBT, para ajudar eles a entenderem que eles estão nessa vulnerabilidade, ainda mais quando é um adolescente LGBT que é neurodivergente. Um adolescente LGBT autista. Gente, é por isso que muitos psicólogos não querem trabalhar com adolescente, porque trabalhar com adolescente ele dá com a demanda da família. Você tem que trazer... Eu faço sessão assim, eu faço 3 sessões com adolescente e uma com a família. Quase sempre a família não vem. É muito complexo. Então, você tem que fazer um contrato terapêutico bem amarrado, todo um processo muito delicado. Mas é difícil. Então, acessar esse lugar familiar de psicoeducar as famílias, de fazer uma terapia familiar também, de mostrar esse lugar de proteger esses adolescentes é muito delicado. E você fala sobre a questão... já que só... Desculpe, já. Não, tudo bem.
Termine, você fala, depois eu... Já te passo a palavra. Você fala dessa questão dos predadores sexuais, né? E aí você falando sobre isso, eu me lembrei também daqueles predadores, né, que ficam lá escondidos nos jogos online e nas redes sociais também, que acabam incentivando, não sei nem se a palavra certa é essa, mas acaba incentivando os adolescentes a se automutilar, né, e até tentativas de, né, gatilho aqui para quem está nos escutando, tentativas de suicídio, né? E a gente sabe que as taxas de suicídio na população LGBTQIAPN+, infelizmente, são altas, né? Então, é isso que você traz sobre essa questão da vulnerabilidade, não só de predadores sexuais, mas também desses tipos de predadores. Jaque, por favor. E essa é só provocação. Eu ia para um lugar, mas agora é sua provocação. Eu me lembrei agora do filme, né? Orações para Bob, se eu não me engano, que é um filme muito conhecido em relação a essa questão do sofrimento psíquico LGBT e voltado para a questão religiosa, né? Também, eu acho que quando o Celine traz essa questão da família, entra essa questão da cultura, né? Que a nossa cultura, como eu falei, né? Patriarcal, totalmente religiosa e que ser gay é pecado, né? Tanto que muitas histórias, né? Fiquei pensando muito nisso, né? Que a gente vê essa questão, né? Principalmente no adolescente LGBT, que é de uma família que tem uma relação muito fanatizada em relação à religião, né? E que ouve qualquer coisa do pastor, do padre, enfim, do que seja, e acaba reprimindo, né? Esses adolescentes e machucando. E muitas histórias, né, que você traz, Aline, já ter lido, né, muito sobre isso também, são de adolescentes muitas vezes que fogem de casa. A gente vê que é uma história que se repete principalmente em relação às mulheres trans, né? Muitos meninos gays também, né? A gente vê isso, e meninas, mas eu acho que a população trans mais ainda, né? Pensando nessa questão de vulnerabilidades, sabemos que nas siglas, né, logicamente, que a gente vai entrar na questão do recorte social, classe social, né, raça, a questão da interseccionalidade, muito bem também colocada aqui por Celine anteriormente, né, a questão da interseccionalidade, mas a gente sabe que a população trans é mais vulnerabilizada, né, até pela média de idade, né, de vida, que é de 35 anos, 33 ou 35 anos, algo nessa média. E muito por isso, né? Porque são pessoas que são muitas vezes renegadas pela família, né? Tem o machismo, porque o principal problema, ao meu ver, da LGBTQIA+ fobia é um problema anterior a ele, que é a questão do machismo, né? Então, toda a sociedade está pautada no homem, né? E aí pensar que homem é esse, que performance masculina é essa, né? Então, é o homem viril, é o homem que tem algum traço ali também da violência, né? O homem, ele é ensinado a ser violento. Então, a gente vê que muitos meninos, que muitas vezes até não vão nem se descobrir gays ou bissexuais, ou que seja, que vão ser realmente heterossexuais, né? Mas muitos meninos sofrem, às vezes, algum tipo de bullying, algum tipo de represália da família, ou bullying, né, na escola, ou nos espaços sociais, né, digamos assim. Porque gosta de brincar de boneca, gosta sei lá, gosta de rosa, gosta de ficar. Até às vezes o menino está no grupo com as meninas, né? A gente vê isso muito com criança, que os pais repreendem, né? Porque você está no meio das meninas, né? Sendo que, na verdade, é daquela pessoa, e às vezes ele está ali porque ele gosta das meninas também, né? Não necessariamente porque ele vai vir a ser um homem gay ou uma pessoa trans, né? Então, percebemos isso, né, culturalmente. É a mesma coisa em relação às meninas, que vai brincar de caminhão, que vai brincar de bola, né? Antigamente, acho que isso era muito pior, mas estamos vivendo ainda isso, e acho que também com essa guerra de gênero, né? Porque a gente está vivendo também um momento histórico, que muitos de nós não percebemos ainda, mas estamos vivendo um momento histórico
que a guerra de gênero ela está sendo imposta, né, junto com as ideologias fascistas, neofascistas, né, que estão se implementando no mundo ocidental, né, principalmente, né, e aí a gente vai pensar a nível de norte, né, e que reverbera aqui conosco, né, também aqui no Brasil. Então, logicamente, né, que eu estou pensando do ponto de vista da cultura, né, que também essa cultura tem vários pontos aí que encaixam essa estrutura que a Celine fala da família, né, da família, poxa, ele coloca ali o adolescente para fazer um acompanhamento psicológico, né, o adolescente está ali, e a família não colabora com o acompanhamento, logicamente que talvez não tenha os resultados esperados, porque é uma via de mão dupla, né, não é uma via de mão única. E a mesma coisa em relação à escola, né? Se os pais não compreendem, e aí não só do ponto de vista da sexualidade, aqui eu estou trazendo, também abrindo para outras questões, porque a escola, às vezes o aluno está vivendo situações de abuso ou sendo colocados em ambientes de brigas, em outros ambientes que é de conhecimento da escola até certo ponto, e que abaixam o rendimento do aluno, o aluno pode ter comportamentos explosivos, né? E a gente, às vezes, o professor não entende e o professor, né? A professora, o professor, o professor, né, digamos assim, a pessoa está ali para ensinar e ela não vai dar conta de um aluno, não é uma aula particular, né? Então, ela tem 40 pessoas ali na sala de aula e aquele aluno que tem um problema familiar, né? Que sofre algum tipo de abuso da família, o outro aluno que é LGBT e que a família não aceita, um outro aluno que tem algum tipo de questões intelectuais, né, um aluno neurotípico, por exemplo, que tem algum tipo de deficiência intelectual, outro aluno com TDAH, e por aí vai. Então, como é que uma pessoa, né, e aí até para o próprio sistema educacional, né, sabemos da sobrecarga dos professores, né, e, logicamente, que uma escola tem que ter um local interdisciplinar, né, um local que precisa ter ali um contato com o psicopedagogo, com a coordenação, com o professor, com a pessoa. Então, é um sistema. Então, tudo aquilo ali funciona. Então, e a família faz parte desse sistema também, né? Aí, pensando na questão dos adolescentes, das crianças LGBT, né? Se a gente for colocar por esses termos. Fale, Celine. E o que eu achei importante, que eu achei interessante na sua fala, Jaque, é que é justamente isso, né? A gente percorre todas essas instituições. Quem são as instituições que vão fazer rede de apoio para a criança e para o adolescente LGBT? É a família, o que é chamado de família, né? E aí pode ser tia, pode ser avó, pode ser... Né? Não precisa ser a lógica pai e mãe. É a escola, né? São as instituições que vão cercar esse sujeito, essa criança sujeito, né? Na escola a gente fala o aluno sujeito. Então, que vai cercar, a clínica pode ser um lugar, a psicologia clínica pode ser um desses lugares, mas a questão é que enquanto criança e adolescente, legalmente, né, Nia, a gente só vai conseguir fazer isso com a família. Então, legalmente, eu não posso nem atender um adolescente se a família não for junto, se a família não autorizar. Clinicamente, eu até consigo acessar alguns lugares nesse adolescente sem a família. E olha que engraçado. Tem até alguns atendimentos em que é melhor que a família não esteja perto. Porque a família, às vezes, potencializa o trauma. Tem colegas meus, por exemplo, que fazem um atendimento, que preferem atender o adolescente, a criança, enfim, e fala tipo, com a família uma vez por ano. Eu não gosto desse modelo. Acho que depende muito de caso a caso. Né? Acho que depende muito, não vou entrar muito nesse mérito. Mas eu gosto mais de trabalhar o modelo familiar. Então, eu vou sempre para a institucionalização. Então, por isso que eu falo, eu sou até um pouco chato. Porque eu vou atender, eu quero entender qual é a estrutura familiar inteira. Então, teve uma questão com o filho, trouxe para a sessão, beleza. Na próxima, traga a família inteira. Então, vamos entender o que está acontecendo com a família todinha. Aí, na próxima, é uma queixa pedagógica, não seja por isso. Semana que vem eu vou lá no colégio, então, para entender o que está acontecendo. Mas você vai lá? Sim, eu vou lá. O psicólogo tem essa vantagem que a gente transita em todos os lugares. Se eu não for lá, eu marco uma reunião, não tem problema. Né? Então, tem essa vantagem. Eu me considero um profissional bem flexível. Vou falar um pouco disso sem modéstia, tá, gente? Eu me considero um profissional flexível nesse sentido, que eu gosto de transitar para os lugares para saber os complexos, onde que está emaranhando ali, né?
E eu achei uma coisa muito importante que vocês trouxeram, que é essa questão de uma crença, né? Como as crenças religiosas, elas estão intrínsecas nesse processo no nosso país. Eu não vou entrar muito no mérito da religiosidade em si, mas como a crença ela é estruturante, né? Quando a gente fala de orientação sexual, de identidade de gênero e tudo mais. Eu estava até falando para a Aninha, antes da gente começar, que uma das coisas que eu tenho estudado agora é justamente como a crença ela vai ser uma coisa importante para a gente entender a orientação sexual na sociedade. Por quê? Porque se todo sujeito tem uma habilidade, um potencial, uma competência de desenvolver alguma crença, e a gente tem uma sociedade, é como se a gente tivesse um copinho na nossa cabeça, a gente nasce lá, tem um copinho na nossa cabeça para ser preenchido com crenças, cheio de crenças, a gente tem o potencial de acreditar em coisas. E aí vem um copinho, vem alguém e preenche com a crença no gênero. Então a gente vai acreditar que quem tem pipi é menino, quem tem pepeca é menina, e isso é de menina, isso é de menino. E quem foge dessa norma está fazendo alguma coisa errada, tem alguma coisa. Isso vai alimentando as nossas crenças. E é muito curioso como isso vai escalonando de uma forma a ponto de que as famílias, os pais de adolescentes, chegam nessas situações de Ítalo Santos que a gente vê. Né? Porque a crença, o que é? Será que esse meu adolescente é tão adolescente que ele não possa ser adulto? Como que uma crença ela se escalona a ponto de ver um corpo adolescente? E quando eu digo ver um corpo, eu falo no sentido de ver uma estrutura óssea, ver uma fisionomia de um adolescente, né? De ver um sujeito adolescente e considerar na maturidade psíquica de um adulto. Com atribuições de adulto. Fala, nossa, atribuições, a pessoa tem conhecimento psicológico, maduro e tal, e faculdades mentais de um adulto para compreender certas situações e coloca numa situação de sexualização ou qualquer outra situação que seja. Né? Então, são lugares, assim, um pouco nebulosos ainda. Né? As psicologias, elas estão caminhando nesse lugar da abstração ainda. Mas, o que eu acho importante é isso. Essas crenças, elas já estão internalizadas, né? Elas vão se internalizando por meio desses processos que vocês falaram, achei muito interessante que vocês pontuaram também, e elas vão se escalonando a ponto de que as famílias, elas preferem negligenciar certos tipos de cuidado, e muitas vezes acontece isso, a filha trans acaba em situação de rua, acaba na marginalização, os filhos ficam abandonados afetivo, emocionalmente, sofrem agressões. O adolescente LGBT, ele sofre emocionalmente muito de abandono familiar, porque ele mora na casa da família, mas ele é abandonado emocionalmente, né? Ou abandonado fisicamente, materialmente, como no caso de muitas pessoas trans. Então, que crença é essa? Não necessariamente religiosa, retomo, né? Mas como se escalona uma crença num gênero, numa identidade, num padrão, numa norma tão enrijecida que faz acreditar, olha como é contraditório, né? Que faz acreditar que um adolescente pode ser visto como um adulto numa adultização, numa sexualização, e ao mesmo tempo, do outro lado, em outras situações, faz acreditar que aquele sujeito ele não é mais válido de receber cuidado. E abandona-se o adolescente LGBT, ou em casa ou fora da materialidade do vínculo familiar. Curioso, né? Bastante curioso. Fica aí o questionamento, né? A reflexão. Bom, queria agradecer mais uma vez você, Celine, pela sua disponibilidade, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente nessa tarde, iniciozinho de noite de sábado, né? Então, mais uma vez, obrigada. Acho que eu falo não só em meu nome, mas em nome de todos da revista Soteroprosa. Que episódio bacana, que episódio maravilhoso. Essa discussão é extremamente necessária, interessantíssima a gente trazer, né, a questão da psicologia. Está cada vez mais importante falar sobre saúde mental, né, principalmente no mundo em que vivemos pós-pandemia, né, nesse Brasil também que vivemos. Então, esse episódio, com certeza, fica para a história, né, da revista Soteroprosa. Jaque, quer falar alguma coisa para a nossa convidada? Gostaria de agradecer também a Celine
por estar aqui conosco, a Aniessa também pelo convite, né? Interno. É isso, visitem nossas redes sociais, @soteroprosa, né, Instagram e YouTube. Também o Spotify, Soteroprosa, né, que esse podcast estará no Spotify e também no YouTube. E cortes lá na nossa rede, e também no nosso site, soteroprosa.com. Né, tem muita coisa boa vindo aí, muitos planejamentos, e sempre com debates de alta qualidade, como o que tivemos hoje aqui, graças a nossa convidada também, né, que contribuiu muito. Muito obrigada. Ai, gente, eu agradeço bastante, foi um prazer estar com vocês hoje. Me sigam no Instagram também, é @psi.celine, meu nome é Celine com S, não é Celine Dion, já ouvi muito essa piada hoje. Mas agradeço pela oportunidade também de debater com vocês, digníssimas, de alto nível, e foi um prazer, vou estar acompanhando vocês aí nos próximos podcasts. Muito obrigada. É isso, gente. Acessem nossas redes, acessem nosso canal no YouTube, nosso site, confira lá os nossos textos. Todos os dias, toda semana tem texto novo lá e novidades vêm aí. Muito obrigada, meninas. Prazer. Tchau, tchau. Até uma próxima.